dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Parker Leomil e aqui comigo em loco... Almirante Akbar. It's a trap! Não, é Humberto mesmo. E lá do nosso link direto ali do Queens. Aqui é o Vitor X, galera, para conversar hoje com vocês de novo. Legal. Bem, gente, esse episódio nós vamos falar da animação que chegou lá no Disney Plus, que é Homem-Aranha, o seu amigão da vizinhança. Amigão é foda. Seu amigão! Que estranho, né? Mas nós vamos falar aqui o que a gente gostou, o que a gente não gostou, falar de algumas coisas que o pessoal, muita gente falou. Vamos falar desse futuro dessa animação que representa para o universo Marvel. Mas antes de tudo, por favor, vinheta sinopeira. Momento sinopeiro. Vitor X. O seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, explora a história de origem de Peter Parker e os primeiros dias usando o traje do Homem-Aranha. A série se passa em uma linha do tempo alternativa dentro do multiverso, onde Peter é picado por uma aranha com seu próprio sangue radioativo, caindo de um portal criado pelo Dr. Stephen Strange, que viaja no tempo enquanto luta contra um alienígena simbiótico. Além disso, Norman Osborn se torna um mentor de Peter ao invés de Tony Stark, como acontece na linha do tempo principal do universo cinematográfico da Marvel. Agora, já é raro aqui na sinopse, né? Que a aranha não é uma aranha com sangue radioativo, Não. é uma aranha geneticamente modificada nessa história. A aranha radioativa Que a gente é da só origem dos quadrinhos. descobre também no finalzinho da temporada. Assim, Da ela é primeira geneticamente modificada a partir do sangue dele. Isso. É literalmente a gente tem ali o ciclo do viagem De viagem no tempo. bem Causando ele mesmo, né? Exatamente, bem ao estilo Máquina do Tempo, né? É bom. H.G. Wells? Exatamente. É no estilo do Exterminador do Futuro. Onde É você isso mesmo. não consegue, praticamente. Uma Exatamente. coisa Você cria não outra, consegue né? mudar o Só futuro. existe o John Connor porque o Reese viajou no passado tipo assim, para salvar a Sarah Connor. Exatamente. Só existe viagem no tempo para acontecer isso, né? Então, assim, E aí, primeiro, antes da gente falar tudo, né? Eu acho que é legal a gente falar da técnica de animação, né? Que eu acho que é o que mais impactou desde o trailer. Isso mais impactou o Paulo. Eu sei mas eu disso, falo quer ver? assim, antes da gente falar das histórias, né? E da percepção de cada um, é importante a gente falar da questão que mais chama atenção dessa animação. Que é o estilo de animação muito próximo de quadrinho, né? E não é o quadrinho vocês podem até me corrigir se estiver errado, que aí já é minha percepção. É um quadrinho mais próximo que a gente lia ali nos anos 80, 90. Diria até mais anterior. Eu diria que é anterior. Então, ótimo, a percepção tá igual Por que eu tô falando isso? Uma vez eu conversei com o Paulo, a gente não combina antes da gente gravar. Falei, o que você achou? Não, a gente não combina. Mas eu perguntei... A gente até pergunta antes de gravar, sabe? Não vamos falar nada, não, você vai ouvir no episódio. Mas eu sei por que eu falei que incomodou o Paulo. Que chamou a atenção do Paulo. Por quê? Tem uma vez que eu falei, Paulo, você tá assistindo Homem-Aranha? Mas aquele desenho... Mas você não gostou, Paulo? Pois é, foi o que eu mais gostei. Cara, deixa eu falar. Eu gostei demais, foi o que eu mais disso. gostei. Eu falei assim, eu tenho certeza que o Vitor vai ter gostado também. Aí, falei. Cara, é difícil. Igual é difícil pra você ver o anime, por exemplo. É difícil pra mim ver hoje uma animação que você vê essas paradas muito não tô falando que é ruim em quadrinho. De referência muito. Essa tipo de física que é representada assim, porque tem certos momentos que fica lindo, as físicas ficam ótimas, somente nas partes de briga, de teia, mas tem outras horas que fica ruim, inclusive na questão das roupas, né? Então, assim, fica aquele negócio, quadrinho vai ser uma roupa sempre, né? Isso é legal, né, cara? Aquele negócio. Mas, assim, não existe física ali. Aí você vai na questão das lutas, aí existe uma física muito boa.
né? Principalmente da questão da física da teia, né? O que, do que, o, impacto Paulo, da o que, que teia. o Paulo chama da Mas física? aí eu fico assim, é difícil pra mim, hoje, nas animações que a gente tem muito hoje, por exemplo, uma animação que a gente vai fazer de novo aqui, da nova temporada, por exemplo, do Invencível, é uma animação que ela tá muito próxima do traço do quadrinho. Mas ela é uma excelente animação na questão da física de animação. Entendeu? O que você chama de física, Paulo? Física, por exemplo, é a camisa. Aí vem bate um vento. Só que a camisa calada. Como se fosse dura. Como se tivesse tido uma olhada e foi secada no Ártico. O que o Paulo chama de física é o seguinte: na hora que as coisas acontecem, elas não respeitam as leis da física. Por exemplo, você tem um vento que não voa papel. O andar, né? O andar Cara, não é muito. Eu não reparei isso hora nenhuma. Pois é. E aí uma coisa que o Paulo falou. O desenho do Invencível, ele parece muito quadrinho. Ele é exatamente igual ao quadrinho. Ele é exatamente igual ao quadrinho do Invencível. Que é um herói muito mais recente, que tem vou botar assim, uma linguagem visual muito mais atual. E aí você olha pro desenho, vê o quadrinho, e ele não tem aquela mesma linguagem de um traço que remete para mim a desenhos, cara, do quadrinho do Homem-Aranha lá do início mesmo, assim. 60, 70. 60, 70. Década de 60, 70. Que você tem a sombra misturada com o contorno de certos desenhos. Você tem uma coloração que não é certinha, Ela né? não é... Porque antigamente as coisas eram todas feitas à mão, e hoje em dia você tem as coisas todas feitas... mesmo que quando feita à mão, ela é feita digitalmente. E aí... O colorista, ele tem muito mais Ele tem muito mais opção, muito mais ferramenta para suavizar, muita precisão. Né? O degradê, né? Você tem até inteligência artificial. Quando você vai pro quadrinho, ainda tem até a impressão, assim, que às vezes sai um pouquinho fora da cor, fica sair fora da linha. Antigamente... Já tem o caso do Hulk, né? Que mudou de cor. Que mudou de cor por causa de impressão. Você tinha o Fantasma, que no Brasil era vermelho, enquanto ele era roxo. Que você passava diferentes camadas de tinta, você pintava, principalmente os mais antigos, que você tinha que passar as coisas várias vezes, porque você não tinha uma impressão que fazia todas as cores ao mesmo tempo, tinha que passar a partir das composições das 3 cores básicas. Então, esse tipo de grafismo que incomodou o Paulo, foi o tipo de grafismo que mais me chamou a atenção, cara. Eu falei assim, eu tenho certeza que o Vitor vai adorar. Super legal. Eu achei isso muito legal, cara. Eu achei muito legal. Isso aí que ele falou, o herói... O Peter Parker, a Mary Jane, todo mundo que tá lá tem a mesma roupa. É igual a Turma da Mônica. Não tem Mary Jane. Veste a mesma roupa. Tem Mary Jane, não. É isso. Não, mas aqui, isso foi assim, o que foi difícil pra mim. Né? Porque pra mim, eu acho que assim, uma coisa, a gente que leu esses quadrinhos naquela época... Não, você não leu naquela época, não. Mentiroso. Tá bom. Eu que vi num determinado momento, que não foi na mesma época, mas eu li, né? Igual a gente viu a Ginny Eugênio, que é dos anos 30, dos anos 80. Mas beleza. Dos anos 30 não é não. Não sei, mas foi um exemplo. Dos anos 50. Mas o questão quando você vê, assim... O Homem-Aranha sempre teve grandes animações. Sim. Sempre teve grandes animações. A gente tem vários Homens-Aranha, vários... desde aquele que... Se eu não me engano, essa é a 12ª animação do Homem-Aranha. Muitos, assim. E é uma animação que, sim, tem essa proposta, é claro, né? É clara essa proposta. E é uma proposta que não pegou muita gente por causa de muita referência, muitos só conhecem pelo tipo de animação, pelos filmes. E aí eu acho que... Entendi. Você entendeu? Assim, Entendi. Pra mim, aí é uma coisa minha. O que me pegou foi que existia um tipo de física, dependendo, aí depois vinha para outro tipo de física. E aí tem uma coisa que eu acho que eles fizeram bem em fazer isso, que eles usaram um Homem-Aranha que quem não ainda entendeu o multiverso dos quadrinhos, que inclusive o Homem-Aranha já esteve numa animação do multiverso com o Miles Morales, que é excelente aquela animação. Aliás, uma animação com um desenho altamente moderno. A que sai na sequência é altamente retrô. Retrô em técnica, retrô em identidade visual. Você vê uma cidade que tem pouco carro,
Você vê o Homem-Aranha que joga a teia num lugar de prédio baixo. Não, Isso é tudo feito de propósito. É tudo feito de propósito. E aí você tem um Homem-Aranha que tá ali, que ele tem uma identidade visual que é completamente diferente das outras que vieram recente, as mais recentes, muito próxima da revistinha lá original. E um Homem-Aranha que visualmente, com o uniforme dele, antes dele pegar o uniforme lá que o Osborn faz pra ele, um uniforme que tem mangueira, um uniforme que tem moletom. Aí eu acho que eles fizeram o seguinte: meu Homem-Aranha é totalmente diferente de tudo. Ele vai ser diferente no enredo, ele vai ser diferente na origem, ele vai ser diferente no desenho, ele vai ser diferente na identidade visual. A coisa pra mim mais tranquila, cara, essa pra mim foi a coisa mais tranquila, porque assim, no momento que eu vi lá o Doctor Strange entrando lá e falando, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, é multiverso. Então essa é uma outra versão, né? É uma outra versão. Eu saquei, na hora que eu vi a capa então, que assim, tinha as a partir mangueirinhas. desse momento, cara, é uma história completamente diferente e que eu vou ver ali, cara. Outros personagens, outros tipos de interação. Isso pra mim foi ótimo. Eu não achei o roteiro ruim. Achei o roteiro ótimo também. Né? Então, assim, isso pra mim foi legal. Agora, quem queria ver, a partir do momento... não é o Peter Parker do universo que a gente conhece. É um outro Peter Parker que teve qual universo que a gente conhece? Depende da pessoa, né? Depende da Porque pessoa. vai ser do MCU, vai ser dos quadrinhos, vamos falar assim, vai ser da série de televisão da década de 70. Do MCU já é diferente, né? Mas vamos pegar assim da animação que a gente gosta da animação que a gente tem. Pô, tem tanta animação, né, cara? Não dá. Não dá, né? Mas assim, vamos dizer assim, aquela do Tio Ben, né, dele e trabalhando no Clarim Diário, né, assim. Então... Ó, eu queria ouvir o Vitor. Eu quero ouvir o Vitor. Antes de eu falar minha opinião, eu queria só comentar o seguinte, que no Rotten Tomatoes, ele tem 96% de avaliação dos críticos positiva. Então, ou seja, tem uma nota bem alta. E a classificação média dele é de 8.2 em 10. E eles até falam aqui uma frase, assim, abraçando a estética saudável da história em quadrinhos, original do Atirador de Teias e adicionando algumas novas rugas à trama, este Homem-Aranha familiar é uma encarnação adorável do super-herói da Marvel. O site Metacritic dá para ele 77 em 100. E por aí vai. As notas dele são todas acima de 7 em 10, vamos colocar assim, chegando a 96% no Rotten Tomatoes, que é melhor, e 77 no Metacritic. E aí, sim, o que eu vejo é uma reação muito positiva, em geral, do Homem-Aranha. Mas eu vi também muita gente falando assim, a pior animação da Marvel de todos os tempos. E metendo o pau nesse Homem-Aranha. Entendeu? Eu gostei do Homem-Aranha. Eu gostei desse desenho, tá? Eu tenho uma crítica muito grande a ele, que eu já até falei em relação até ao Homem-Aranha do MCU também. Eu tenho uma crítica muito grande a ele, que eu acho que é uma tendência hoje em dia de Hollywood, é uma tendência, sabe, que eu acho ridícula e que simplifica demais as coisas. Mas eu acho que uma coisa, a gente tem um especial, a gente tem um episódio nosso falando do Homem-Aranha, da história da criação dele e tudo, e esse episódio tá bem legal, não é fazendo propaganda não, mas eu até reassisti para ver se tinha alguma informação nova que eu poderia dar e tudo. E você, ouvinte nosso aí, ou quem está assistindo no YouTube, vai lá e assiste, que se você gosta de Homem-Aranha, é um episódio que está bem redondinho em relação a essas informações do Homem-Aranha. Mas uma coisa que eu gostaria de relembrar aqui é que o Homem-Aranha, a Marvel revolucionou os quadrinhos na década de 60, quando ela lançou os seus super-heróis. Isso porque ela aproximou os heróis das pessoas normais e criou histórias mais profundas que lidavam com problemas do dia a dia do homem, né, comum e tudo, e fez o leitor se identificar muito mais com o quadrinho. Tirou um pouco da infantilidade que as histórias de quadrinho tinham e colocou elas mais adultas, e com isso toda a indústria do quadrinho cresceu muito. Então, foi uma revolução muito bacana. Antes do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha, quando começou nos quadrinhos, ele tinha essa idade mesmo dessa animação, 14, 15 anos. E até então, os personagens adolescentes ou crianças, os sidekicks, eles eram mini adultos ali, eles não tinham profundidade, eles não eram bem feitos. E aí o Homem-Aranha, ele trouxe uma identidade muito maior, as pessoas se reconheciam nele, os adolescentes se reconheciam nele, tanto os problemas, os anseios, as vontades e tudo, né?
E aí, outra coisa que o Humberto frisou bem lá também no nosso episódio é que, sem querer, eles colocaram um personagem que não aparecia nada da pele dele. Então não dava para saber etnia, não dava para saber uma série de informações e qualquer um podia ser o Homem-Aranha debaixo daquela roupa, entendeu? Então isso até gerou histórias, né, no quadrinho e tudo. Então isso trouxe uma identidade assim. Então e o Homem-Aranha, ele trabalhou com temas muito pesados. A origem dele é a morte do tio, que é o pai dele, entendeu? Que gerou toda a motivação de acordo com a educação que o tio dele deu para ele e junto com o trauma que ele tem, a culpa que ele carrega com isso. É, nós falamos em outro episódio aqui, agora no dia 13 de março, ou 14 de março, fez 20 anos da morte da Gwen Stacy. O Duende Verde joga a Gwen Stacy da ponte do Brooklyn lá de cima, né? E aí o Homem-Aranha vai salvar ela e no salvamento quebra o pescoço dela. Isso até aconteceu no filme do Andrew Garfield Foi. também. Um pouquinho diferente, né, a cena, mas aconteceu lá também. O local também é Mas diferente. uma cena icônica, né? Uma cena icônica, A teia chegando, muito abrindo como forte, se fosse uma mão. tentando Tentando alcançar. alcançar aquela cena pesada. E assim, e aí, tipo assim, cara, o Homem-Aranha, pra mim, ele é o personagem mais heróico, mais. É o cara mais bacana que tem nos quadrinhos, porque ele põe o bem-estar dos outros acima de si mesmo. Então tá, eu não vou ficar entrando em detalhe, não. Quem quiser, vai lá e escuta esse episódio nosso, que é muito bom. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, vocês podem falar. Mas, então, cara, eu gosto demais do Homem-Aranha. Eu gosto muito do Homem-Aranha mesmo. E eu conheço a história dele, eu conheço o quadrinho, eu conheço a história do MCU, conheço outras versões também. E aí, cara, é o seguinte, esse Homem-Aranha, ele tem muitas coisas boas, porque ele conta uma história do Homem-Aranha que durante pelo menos os últimos 20 e poucos anos aí, pelo menos durante a época do MCU inteiro, ninguém revisitou, que é a adolescência dele, Exato. quando ele ganha os poderes. Quando ele tá ainda no high school, ou no segundo grau do Brasil, né? E quando ele lida com esses poderes e tudo. Mudou um monte de coisa. Ali, em vez de você ter a Mary Jane e a Gwen Stacy, você tem a Nico Minoru, que é dos Fugitivos, é outro personagem que eu gosto bastante na Marvel. Ele criou um link com o Lápide, né, que é o Lincoln, Sim. que não tem nos quadrinhos. Mas quem escreveu essa história entende de quadrinho, porque nos últimos 2 anos teve uma saga muito grande que vinculou, que aproximou muito o Lápide do Homem-Aranha. Entendeu? Então, apesar de ser um personagem diferente, origem de poderes diferentes e tudo, tem uma relação aí, entendeu? E eu acho que foi muito bem escrito, muito bem construído. Então, assim, eu me diverti com essa animação, achei que as participações especiais, Demolidor, Homem de Ferro, Doutor Estranho, elas são bem bacanas. A troca dos personagens secundários ali, mas que faz o grupo, né? O grupo familiar e de inimigos do Homem-Aranha ali, eu achei que não atrapalhou. Eu prefiro o original, ser bem sincero, mas ficou uma história muito bem contada, entendeu? Então, assim, eu curti a animação, o estilo da animação foi um dos pontos altos para mim. Infelizmente pro Paulo não foi, mas é questão de gosto. Eu tô assistindo agora, Paulo, Baki-Hama. É legal, Baki-Hama é legal. Tem umas coisas que eu odeio, tá- só que cê eu gosto tá- de ver cê as brigas tá- dos caras. É de comédia, né, cara? Ele é um anime de comédia, assim. Você tá vendo a versão Netflix, que é a nova? Netflix, Ele é engraçado. Ele é comédia, eu tô vendo comédia. Baki-Hama, porque mas você tem um anime de comédia. também apesar tem que tem batata uma- de vez em quando que me irrita, mas tem, normal. Faz parte da Mas, né, narrativa. Vamos lá. Sei que você falou, ô, Vitor, uma coisa que me chamou a atenção mesmo. O Homem-Aranha, principalmente pra gente, a gente leu revistinhas antigas que foram sendo relançadas, né? Mas a gente pegou muita da história do Homem-Aranha, ele já não mais é criança, né? Adolescente. A gente já pegou ele adulto. O filme com o Tobey Maguire, que passa na escola, ele não é criança. Ele tá na escola. É igual que a zoeira, né? O cara de 30 anos. Por que ele tá triste? Por que ele tá puto? Não, porque é um cara de mais de 30 anos fazendo papel de adolescente ainda. Ele não convence absolutamente ninguém que ele é adolescente. Até porque ele tinha 26 anos, 25, 26 anos naquela época. Não, e o Flash Thompson? O cara já tava, Não, sei lá, era normal. entrando na cara. andropausa e parecia que ele tava fazendo papel de Cara, adolescente. era normal. Então- No Brasil também é normal. Aquele
Malhação que a gente tem aqui, É. a maioria dos atores que estavam lá já eram maiores. Aí né, você cara? tem Então, nos assim, últimos filmes agora, né? Longe de casa, pra volta de casa, em volta de casa, no vizinho da casa, sem casa. sem casa nenhuma. Aí você já tem um ator que já te convence mais que ele é adolescente. Mas ainda tem... que eu acho que é uma fase legal do Homem-Aranha. Mas a animação, essa animação, ela botou ele bem mais criança, né? Ele botou ele na escola tendo dificuldade de fazer trabalho. Porque as revistinhas antigas, elas tinham muito disso. Tinham isso, ué. Porque, Começa ele no high school, No depois ele vai pra faculdade. porque esses últimos filmes com a temática da casa... É filme, não dá pra botar ele passando aperto na escola, né? Você tem hoje muito associado às grandes sagas, né? Você tem ele como estudante, mas ela não foca muito isso no dia a dia da pessoa. O ok, que também funciona pro filme. Mas nessa série, ele tá com os seus dilemas assim, da menininha que ele gosta, que ele não tem coragem de falar, que tem um cara que é o jogador de futebol, que é o cara bonitão, não sei o quê, que depois até aceita ele como colega, porque na verdade vira amigo. vira amigo. Assim, ele é o jogador de futebol, mas ele gosta de ciência. Então, assim, tem aquela trama Tira os estereótipos, né? Que Exato, aquele ali é o papel do Flash Thompson, né? Nos quadrinhos originais. Que era o Isso. cara popular, o atleta fora da escola, mas ficava judiando o Peter Parker o tempo inteiro, mas por outro lado adorava o Homem-Aranha. Era o fã número 1 do Fã Homem-Aranha. número 1. Então o Peter ficava assim, nossa, eu queria saber o que o Flash ia falar se soubesse que eu era o Homem-Aranha, entendeu? E aí, então, assim, foi legal, assim, mudou um bocado de coisa? Mudou. Mas sabendo que é multiverso, isso tudo pode acontecer dentro da lógica de multiverso. Uma coisa me incomoda, assim, porque é meu. Assim, eu não gosto do Osborn herói, sabe? Ele tem... Não, na verdade ele não é herói, né? E a minha crítica vem em relação a isso. Não é nem questão dele ser herói. A minha crítica é a necessidade do Homem-Aranha ter que ter uma figura paterna no seu filme, na sua animação e Tem tudo. um No mentor, MCU virou né? Homem de Ferro. Tem um mentor. Cara, mentor, mas isso aí pra mim descaracteriza e enfraquece muito o personagem, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa dessa geração atual, o que que é, mas ele foi self-made, ele se construiu nos quadrinhos Tudo. originais. Ele tem o trauma da perda do tio, tal, tem as orientações ali da família e tudo, né? Que ele cresce com aquilo, mas ele não tem ninguém para ficar orientando ele, ajudando ele, não sei o que, não sei o que. E aí fizeram isso no MCU com o Homem de Ferro, dando uniformes novos, tentando ensinar a ser um herói, não sei o que, corrigindo ele quando ele achava que deveria. E agora tem a figura do Norman Osborn fazendo isso. Cara, eu não gosto disso. Eu acho, esse aí pra mim é um ponto muito baixo dessa animação. Os personagens não são ruins, o Norman Osborn não é ruim, o filho dele não é ruim, mas o fato do Homem-Aranha ficar dependendo dele, e pior ainda, querendo a aprovação dele, agradar ele, assim, mostra um Homem-Aranha carente. Eu preciso de uma figura paterna pra eu poder seguir em frente. Bicho, vai dormir, cara. As pessoas não têm que ser fracas desse jeito assim, não, sabe? Eu vi Isso aí é uma coisa que me irrita. Eu vi uma leitura que eu não aprofundei muito nela, não. Porque o cara tá falando assim, que nessa animação eles têm muito elemento que apareceu nesses vários filmes do Homem-Aranha. Eles puxaram coisa disso. Muitas coisas, né? Não, a do mentor do Homem de Ferro, lá da questão lá do Osborn, que não era vilão, que ele vai virar. Ele vai acabar virando vilão da mesmo. menina, né? Então, assim... Mas nos quadrinhos, a princípio, ele não era vilão, não. O soro do doente, do duende verde, o soro que ele usa, faz ele enlouquecer. Por isso que ele fica vilão. Sim, mas é porque isso tá no filme, né? Que ele é amigo dele e tal. Não era assim. Bom. Ele é um cara que tem problemas, né? Assim, ele é meio que... Ele é um empresário, meio sangue no olho, assim, que quer conquistar as coisas de qualquer jeito. Ele e o filho dele não têm um relacionamento muito bom, mas o Duende Verde nos quadrinhos, ele não é um vilão no princípio, mas depois que ele usa o soro, ele fica louco. Aí ele vira um vilão. Porque pra mim, eu tô até chegou uma revistinha nova da saga do Homem-Aranha com o Duende Macabro, que chegou lá em casa. Eu tenho até botar ela na fila de leitura. Já chegou no Brasil essa saga do Lápide, que a filha do Lápide vai casar com o filho do Rob Robertson lá do Clarim Diário, e o Lápide, aí tem uns caras assassinos querendo matar ele. Cara, já chegou isso aí? Não sei.
Não sei. Aliás, você falou do Cara, aqui lápide. ficou uns 2 anos, os últimos 2 anos, até a revista, sei lá, do mês passado, tinha o lápide estava aparecendo lá. O lápide, eu lembro de ler uma revistinha que eles apresentaram o lápide. Lá no começo da década de 90, já era uma revistinha que já era velha, não comprei na banca, assim, foi de alguém. Ele não era vilão, ele era um herói. Teve mais de um lápide? Não, na revistinha, cara, pode ser que esteja, mas eu nunca vi ele como um herói. Ele era um cara seguinte, ele não era. Ele era quase um anti-herói. Ele não era um vilão. Ele ficava lá acho que no Bronx. E aí ele tomava tiro e as balas não entravam, tudo ele sentia até muita dor do tiro, mas ele não era vilão. Ele não é vilão. E depois, muito tempo depois, eu fui ao lápide vilão. Falei, cara. Cara, eu não sei qual história que é essa que você leu, não, mas pra mim ele sempre foi um vilão. Ele já teve histórias que, tipo assim, sei lá, o rei do crime tava fudendo Nova York. Desculpa, o rei do crime tava dominando e fazendo um monte de coisa errada em Nova York inteira. Aí ele se aliava ao Homem-Aranha pra poder combater, mas no fundo, ele queria ser o rei do crime, entendeu? Sim, porque isso aí veio depois. Eu não sei se. Teve uma época que, na década de 90, eu vou até procurar aqui. Não, olha só, ele foi o Tombstone, né, o lápide, ele chama Alonzo Thompson Lincoln, né? Ele foi criado em março de 1988 e saiu na revista A Teia do Homem-Aranha, número 36, primeira vez que ele apareceu. A primeira história dele é o seguinte, ele tinha uma rixa com o Rob Robertson, que era o editor do Clarim Diário. Era o cara que trabalhava abaixo do Jonah Jameson, era ele, entendeu? E aí o Tombstone, né, o Lápide, queria... A primeira história é que ele vai lá para poder matar o Rob Robson. Eles têm um envolvimento ali quando eles eram mais novos e tudo, e aí acaba que, né, vieram do mesmo bairro e tudo, e aí ele vai lá para poder tentar matar o cara e acaba que ele consegue, o Homem-Aranha consegue evitar. Foi a primeira vez que ele apareceu. Ele vira uma figura forte no submundo da máfia de Nova York, entendeu? Sim. Quando ele nasceu, ele tinha albinismo. Ele sempre teve albinismo. E por causa da aparência dele, ele começou a sofrer bullying quando ele estava na escola. Aí, o que que ele fez? Ele reagiu a esse bullying com violência. Então, ele treinou, se fortaleceu para poder ser o cara que fazia o bullying, não o que sofria o bullying, entendeu? Pois é, Aí ele... o engraçado, eu acho que teve uma época que, na década de 90, que a Marvel tentou lançar uns heróis que não emplacou. Tinha uns Falcão, sei lá o quê, Gavião, sei lá das quantas, era uma coisa parecida assim. Que eram uns heróis esquisitos. E tinha um que eles traduziram mas como era uma lápide. outra linha de Era. Eles viam não um era no personagem... universo normal. Era, mas eles vinham dentro da revistinha do Homem-Aranha, eles vinham assim, aí tinha um pedacinho que tinha uma historinha do outro. E eu lembro que esse lápide de lá, eu lembro que quando eu falei lápide, peraí, mas não é esse o lápide que eu conheço. Ele era negro. Ele não era Ele albino. é negro, é? Não, mas ele não era albino. Ele era negro, negro mesmo. Mas a revista devia estar colorida errada, porque o lápide sempre foi albino. Sem for albino, um negro albino. Ele Negro é albino. albino, ele é meio cinza, né? Eles pintaram ele esquisito. Ele é albino, por isso que... E aí, ele, assim, como ele é grande e tal, e tudo irresistente, e ele mandava os outros pra sepultura, colocaram o apelido dele de lápide lá no meio do meio dos É gangues, estranho sei isso, lá. é estranho porque quando eu vejo, toda vez que eu lembro dessa revistinha que eu li no passado, foram umas tentativas de lançar uns heróis diferentes. Eu acho que na tradução traduziram mal. Eu acho que ele devia ter outro nome em inglês, aí depois esses caras nunca mais apareceram. O nome dele é Tombstone, agora pode ser Tombstone, que seja outro personagem que está... Porque você tem sei o lá. Gravestone, você tem o Greystone, e nenhum deles, nunca mais, eu não achei, procurei e não achei. Mas era só porque às vezes ele apareceu em pouca revista, depois sumiram com ele. Mas vamos voltar. Mas outra aqui. coisa interessante que tem dele é o seguinte, ele não tinha super poder nenhum, mas acaba que ele entra em contato com Cara, ele absorve um gás experimental jogado nele, mas isso é parecido, né, com o que acontece na parecido com animação isso. ali. Aí ele absorve aquele gás ali, cai na corrente sanguínea dele, e aí ele ganha invulnerabilidade e super força. Entendeu? Só que é igual o Humberto falou, ele não é invulnerável igual o Hulk, igual outros personagens. Como ele toma um tiro, ele sente. Só que não entra a bala. Mas de repente, dependendo da potência da arma, pode perfurar ele, entendeu? É tipo Luke Cage. Então, assim, ele é. Luke Cage. Hã? É tipo Luke Cage. Não chega a ser igual ao Luke Cage em termos de invulnerabilidade, resistência mas de é fora, tipo Luke Cage. Né? E ele tem super força também, não uma super força, ele não é forte igual o Homem-Aranha, por exemplo, mas ele é muito mais forte que o humano normal.
E ele já teve várias histórias. Ele tem uma filha que chama Janice Lincoln, que ela é a nova Besouro, né? Ela usa uma armadura do Besouro. É, então, assim, e ele é um cara que tá sempre envolvido com a máfia ali, sacou? Então, assim, eles envolveram a origem agora nessa animação do Tom Stone com o Homem-Aranha, né? E colocar ali também a Nico Minoru, que a Nico Minoru é dos Runaways, né? Dos fugitivos. O Runaways é um grupo de heróis, né? De adolescentes, que eles descobrem que os pais deles todos são supervilões. Eles não sabiam, ela e uns amigos dela. Tem uma Quando eles série descobrem live isso, action eles ainda. fogem dos pais. Oi? Tem uma série live action. Tem a série que não é Legal, muito boa, né? Eu não gosto muito. Não, não eu é achei, horrível, não é mas também horrível não não, mas é ela é legalzinho. 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 É. E aí eles descobrem que os pais deles são criminosos, né? E eles decidem fugir dos pais deles. Então eles são runaways, são os fugitivos que estão fugindo dos próprios pais. E aí no caminho ele tem as aventuras dele. E a Nico Minoru é meio que uma das principais, né? Desse grupo aí de personagens. Então juntou ela ali no núcleo do Peter Parker e ficou legal. Eu achei Aí que, ficou legal mesmo. né? Você sacrifica um pouco a história dos fugitivos, mas ficou bacana Até ali. porque não vão poder aproveitar tudo, qualquer coisa faz outro multiverso. Aí você apresenta de outro É, jeito. Não, e aquele negócio lá no último episódio aparecendo o Vigia ali, te fechou. Achei legal. Eu também achei doido. Achei legal aparecer o vídeo. Que você negócio, sabia que cara. o Charlie Cox que faz a voz Eu vi. do Demolidor? Do Demolidor. Bacana, né? Cara, O eu gosto. resto não são os Quem que é personagens. aquela outra personagem? Eu não consegui identificar. Qual? Aquela que personagem? que tava como espiã lá dentro da Osborn. Que no finalzinho põe a máscara. Ah, Que era uma das estagiárias. Peraí, eu sei quem que é, só que eu esqueci Que no agora, meu finalzinho Deus. tem a cena dela pulando os prédios junto com o Demolidor. eu olhei isso, cara. Eu olhei isso lá na época e eu Eu esqueci. ia perguntar aí pra vocês porque eu não consegui identificar quem que era. Cara, eu esqueci. Que na hora eu falei, ela deve ser a Gata Negra. É. Quando teve a invasão lá Mas não- do Osborn. eu achei Mas que não, pudesse ser, não mas não é era. Não é não. Ela tem um outro cara, né? Junto. Ó, vai procurando aí. Porque você tem, ó, lá dos estagiários, né? Tinha a menina da Wakanda. Sim. Você tinha lá como é que chama ele? O da robótica Ah, lá, tem o que é o Hulk, né, também. que é o Hulk, não sei o que, Cho. Amadeus Cho. Amadeus Show, isso. Isso. E aí você tem essa que é a que eu não consegui identificar qual personagem que ela é. Eu ia perguntar pra vocês. Porque quando houve aquele invasão lá no escritório do Osborn, né? Que tinha até o corte redondinho ali no vidro. Eu falei, E aí eu falei, pô, e a menina já tinha entrado. Já Eu tinha falei, entrado, É a Gata Negra. Eu pensei na hora, a Gata Negra, legal. Mas não era a Gata Negra. A Gata Negra. A personagem que ela representa chama Finesse. Isso. Ela Finesse. é aliada do Demolidor e tudo, É isso mas... mesmo. Finesse, é isso mesmo. Eu não conheço. Eu reconheci a roupa dela, né? Ela era Ela nova. nos quadrinhos, ela é filha do treinador, né, do Taskmaster. Do Taskmaster. Ela tem os mesmos poderes do pai, que É exatamente isso mesmo. reflexo fotográfico. Ela vê o que os outros fazem e ela consegue copiar. É um bom Ela poder. é... Daí você tem gente foda. Ela é recente, ela é dos anos começo dos anos 2000, eu acho. É um personagem- 2010 que ela apareceu pela primeira vez. então, Ah, final dos E 2000. É nova. ela é amiga e inimiga da Nadia Pym. A Nadia Pym é a nova Vespa nos quadrinhos. Ela é a filha do Hank Pym com uma mulher russa. E ela era uma super soldado da Rússia com os mesmos poderes do Homem-Formiga, né? Só que ela foge da Rússia e vai para os Estados Unidos e vira uma heroína lá, entendeu? Aí eles falam que ela é frenemy, que é friend and enemy ao mesmo tempo, que as duas tem hora que elas brigam e tem hora que elas se ajudam ali, né? Tá bom, Finesse, E ela entra, a primeira vez que ela aparece, teve uma série de quadrinhos chamada Avengers Academy, onde os Vingadores, eles pegam jovens super-heróis e treinam para ser a próxima geração de, de super-heróis. E essa Finesse, ela quer se afastar do legado do pai dela, né? Que o pai dela é um mercenário. Hoje em dia ele não é vilão, porque ele trabalha junto com o Deadpool, entendeu? Então, assim, ele viu que a ideia do Taskmaster era treinar capangas para supervilões.
Quando ele começa a lutar com alguns heróis, quando descobrem ele, começa a lutar, ele começa a perder demais. Aí ele fala assim: vou virar mercenário. Porque aí mercenário usa minhas habilidades para ganhar dinheiro, eu não fico enfrentando super-herói. E aí, ele virando mercenário, ele acabou virando sócio do Deadpool. Então, hoje em dia, ele é meio que um anti-herói, o Taskmaster. Mas a filha dele meio que se É, afastou dele, entendeu? o Taxman, ele durante acho que foi durante a Guerra Civil, ou após a Guerra Civil, né? Acho que foi durante a Ele, Guerra Civil que durante essa teve. guerra civil, ele trabalhou pro Osborn. Trabalhou treinando os heróis que foram registrados, né? Isso Ele mesmo. era. Aí ele ficou puto quando depois. Eu lembro disso que eu adorei, né? Que quando teve a invasão, né? Teve a quebra desse. Logo depois veio a invasão secreta, né? Que Isso. aí voltou-se, né? A questão Aí o Hank Pym, de novo, era um É, Skrull, era um teve um Skrull. filho com a tigresa, Aí ele perdeu o emprego, ficou puto pra cá. ficou puto, Que eu era o que ele lembro. queria, né, cara? Era o que ele queria desde É, sempre. Ele queria treinar. Ele queria ganhar é, dinheiro treinando. ele quer ganhar dinheiro, o É, negócio dele é é, esse, entendeu? Aí ele acabou virando treinador de capanga de super vilão. é, Quando descobriu que ele fazia isso, ele saiu dessa, virou mercenário. E aí ele arrumou um emprego, né? A boca no governo aí. ué. E agora ele tem uma Mudou o filha. governo e perdeu a boca dele. Agora ele tem uma filha que arrumou emprego na animação do Homem-Aranha. Olha Pronto. aí. Aqui, Agora é foda, né? A personagem é até interessante nos quadrinhos, mas quando pelo nome assim, Finesse, não é um nome que vai virar, sabe, primeira linha de quadrinho. Sei lá. Ah, mas é legal. Esse poder é muito legal. Aqui, você falou É. do Charlie Cox. Charlie Cox é o ator que fez o Demolidor na série passada e que tá fazendo agora no Reborn. Disney Plus. Né? No Disney Plus, o Demolidor. É o mesmo... E que Born também Again. é Born Again. E é o mesmo que aparece no filme do Homem-Aranha. E também faz No último. uma ponta ali na She-Hulk. Aparece no She-Hulk também. Na série da She-Hulk. Aí eu achei massa demais o Demolidor aparecer nessa série. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Também achei legal. Aquele Agora, uniforme também eu não bacana, li, né? pode ser que eu esteja enganado, mas eu não lembro de história dela. Eu lembro dela na Vingadores Academy, eu lembro Da dela Finesse? em história do Taskmaster, Eu mas eu nunca não li lembro ela. dela Nunca li nenhuma história junto com com o ela. Demolidor, entendeu? Nos Eu quadrinhos. já soube dela, eu nunca vi a história dela. É. Porque eu acho que quando eu tava Não, eu cheguei lendo. a ler. Da época do Avengers Academy, eu acompanhei a série, eu Não, gostava. porque quando teve. A gente tava estudando alguma coisa, lendo alguma coisa, tava vendo o Taskmaster. Acho que foi por causa da Viúva Negra. Foi. Que ela aparece, a Taskmaster é uma mulher. Eu tava lendo lá sobre a história dela, eu vi que ela tinha uma filha. Aí eu vi, olha, tem filha. Aí eu vi a filha e eu lembrei disso. Quando ela botou a roupa, eu falei assim, pera, eu conheço essa roupa. Aí fui ver, era a Finesse. Realmente o nome não é bom, né? Mas Sei lá, não é o nome que vai pegar, eu acho, né? ela É parece um outra nome que coisa. precisa daquele tradutor de filmes brasileiros. Ah, Da década de 80. Que mudava completamente. E você, nossa, Finesse, aí eles traduzem para bailarina. Mas não tem Bailarina. nada a ver uma coisa com o outro, nem finesse, nem bailarina, nem nada. Não, Mas ficou. o Daredevil é Demolidor. Por quê? Porque tinha 2 D na camisa dele. Tá, e aí, Demolidor só tem um D. Não, tem dor também, isso. Demolidor. Tá certo. Foi mal, gente, foi burro. Mas não tem porque ser Mas eu Demolidor. concordo que é longe de Daredevil. Porque também Daredevil não dá pra traduzir, né, cara? E até porque... Demônio audacioso, né? É. Demônio sem medo. Não, é porque Desafiador de perigo. todos esses Daredevils da época, né? Que você tinha aqueles caras que saltavam sobre coisas, os dublês. Os caras eram os caras que desafiavam tudo, né? Ele era um cara que... E não é o caso, bicho. O próprio nome Daredevil não é bom pra ele. Mas pegou. Tá bom. E é um dos personagens que eu mais gosto, cara. É um dos que eu mais gosto. E Outro dia eu Demolidor também não, raciocinei... porque não demole. Ele não tem... né? Eu não imprimi nada dele até hoje, cara. Eu vou imprimir um bonequinho dele. Bacana. O Demolidor é um dos personagens mais bacanas que que eu tem. mais E essa gosto. série, pra mim, é a segunda melhor. Mas a série Demolidor Born Again foi quando o Frank Miller voltou pro Demolidor. Ele escrevia e o Dave Mazzucchelli desenhava. Ela é considerada a melhor saga dos quadrinhos do Demolidor. Eu ainda acho que a saga da Elektra é escrita e desenhada pelo Frank Miller. Eu ainda acho a saga da Elektra melhor. É boa mesmo. Mas muita gente considera Born Again a melhor saga dos quadrinhos do Demolidor. A mais foda, né? Ó, Eu mas acho assim, que é a segunda. Primeira mas- é a saga da Elektra. A Encontro com a Elektra,
depois a morte dela pelas mãos do mercenário, do Bullseye, e depois a ressurreição através do tentáculo o Demolidor salvando ela, fazendo ela voltar a ser uma pessoa boa no final. Pra mim é a melhor saga do Agora, o mais Demolidor. engraçado é aquele negócio de quadrinho, né? Ele apareceu e tá bom. Cara, Qual foi o grande mas tem, impacto? mas tem mais lógica, o Paulo. Sabe por que Não, assim, acontece? ó, não tô achando Numa ruim, Nova não. York, que é cheia de super-heróis, eles não se encontrarem É eventualmente quando absurdo, eles tem não se algum encontrarem. grande crime. Ou quando tem alguma coisa qualquer, é muito estranho. Eu não tô Esses falando, eu filmes. não tô falando dele encontrar, tô falando do impacto dele para a história. É a história. Não, só quer dizer que o Demolidor tá de olho ali no tá de- órgão se alguma ué. coisa ele fez de errado. Ele tá de olho Não. no rei da tecnologia, né? E não no rei do crime. Eu achei legal ele aparecer. Eu achei massa, até porque é um herói que eu gosto Não, eu pra achei caralho. as participações, todas as participações especiais, assim, esses. Não, Achei do caramba. Como é Achei que chama legal aquele lá, o o doutor- Rino? Como é que chama ele lá? O, o Rino. Escorpião? Tô Não, falando? eu tô falando do Rino, eu tô querendo lembrar o nome dele, que ele O Rino aparece. chama Alexei. Ó, ele apareceu lá, só que não como Rino, né? Ó, Ainda. eu gostei. Falar em Rino, vocês assistiram Craven já? Não, ainda não. Ainda não. Tô com medo. Eu também. Então, tu falou tão Eu mal. não assisti Aquaman, o último Aquaman, cara. Ó, A última Aquaman é divertidinho. mas aí você descer, é outra coisa. Não, mas continua mas- sendo filme de mas é outra coisa. herói É vilão outro universo. que tem meio ansioso. O que Receoso. eu achei o que o que eu gostei. Vamos lá, vamos voltar pra série. Tem o Demolidor, Foco. É legal ali essa costura desse universo. Você colocar um Duende Verde lá, que é o cara que faz o tutor, mas ele, ao mesmo tempo, assim, ele é meio duvidoso. Tem hora que você não sabe se ele é vilão, se ele Ele é não um empresário inescrupuloso. Ele, É. no final das contas, o que ele faz é para ganhar mais poder e dinheiro, Ele tá aí, influência. e o poder dá grandes responsabilidades, né? Nossa. Só que cara. assim, o Peter, ele cai na conversa dele, né? É. Tipo assim, ele acha que o Norman Osborn é um cara altruísta. E eu não acho que ele é altruísta. O que ele quer fazer Ele é pra quer- ter mais. Exato. Ele não chega a ser um É. vilão até agora. Isso- mas é um isso- cara que é egoísta, que quer fazer as coisas por poder pra próprio. Isso é uma puxada desse Homem-Aranha do MCU, né? Que o Homem-Aranha do MCU, ele nunca tinha ouvido a frase, né? Do que grandes grandes poderes dele poderes vem e grandes grandes responsabilidades. Ele nunca tinha ouvido e ele já era aquele Homem-Aranha. Uma coisa que é canônica, né? Dos Homem-Aranha, né? A gente viu ali no... E quem falou foi o tio Ben, Que né? que pra falou ele. foi o tio Ben, né? O tio Ben nunca falou isso, né? Ele nunca tinha ouvido essa Ele frase. fala isso só no filme lá do Tobey Maguire. No filme do Tobey Maguire. Não, que tem a cena que fala, né? No outro ele só... Aí o lance nessa história, você tem um cara que tem uma influência muito grande, é esperado que outros heróis apareçam. Você tá em Nova York, eles estão com a série pra sair agora, né, que saiu na sequência do Born Again. Botar o Demolidor é legal. Você botar outros heróis é legal. Você botar anti-heróis é legal. Então, eu gostei dessas misturas de coisas que eles colocaram. Eu gostei do Dr. Otto Octavius, ele ter Octavius. sido um funcionário da empresa de tecnologia que era do Norman Osborn. Eu achei isso. Não, que adorei ficou legal. o assistente dele, foi ótimo, cara. É, O assistente dele assistente dele é- ótimo. Meio que cuida dele, né, velho? Você quer que eu leve a sopa? Sobrou sua da mãe. Pode Ele levar? tá jogando joguinho. Pode. Você Pode. tá jogando aquele jogo? Não, mas eu tô naquela XP. fase. É XP. Que assim, que é o ajudante, esses ajudantes braço direito da revistinha, eles são bem trouxa mesmo, né? E é legal. Eu gostei da identidade revistinha. Eu gostei do. E a outra? A Eu história é gostei também. boa. A história é boa. Esse A negócio história é boa. desse. Eu ainda considero que a história original dos quadrinhos é melhor do que essa animação. É bem melhor. Principalmente por esse motivo, a dependência. Cara, o Peter Parker é carente demais, tanto no MCU quanto aí. Ele precisa de alguém para validar o que ele faz. Ele é sem Quanto nos precisa de quadrinhos, não, autoafirmação. cara. Ele vai ali aos trancos e barrancos, ele mesmo arrumando a vida dele. Acho que o Homem-Aranha é um dos heróis que mais se ferra. Eu acho assim, quando você considera. não. Quando você considera um What If, por exemplo, o que aconteceria se fosse isso, ou que é uma questão de multiverso, cara. Eu gostei de conhecer essa nova história do Homem-Aranha. Também gostei. Eu queria, igual aquela questão ali do que vai vir o Venom agora, né? Que vai
Do tem um alienígena, pedacinho de simbionte ali. essa origem do simbionte, como é que é esse trem. Então, assim, eu gostei, eu não achei ruim, não. Mas, assim, você falou uma coisa muito boa, Vitor, assim, ela tá longe de ser a melhor versão do Homem-Aranha, Do Homem-Aranha. né? A melhor... É bem escrito, é É, divertido, e a mas maioria das animações que a gente viu, elas tratam dessa versão, né? Então, assim, é uma ah, versão que dessa animação ela foge completamente de todas as versões que vieram, né? Agora eu queria destacar um negócio muito legal da edição, cara. Que uma coisa é visual de quadrinho, mas a edição que utiliza linguagem de quadrinha foi muito legal, né? as capas de revista de cada As edição, capas de né? revista, as mudanças nas aberturas, né? Isso pra mim, eu acho que eu gostei muito Eu disso. detestei da música da abertura. Eu pulei a música também, a música de abertura eu não Eu gostei não muito. achei bom nem ruim, Achei pra mim não horrível. fez Acho que ela diferença. começa com a música da Música televisão. antiga. Ela te engana. E aí entra um rap, horrível. Ela te engana. Mas tem as capas das revistinhas, né? É. Tem aquela que Mas ele joga... mas é aquela abertura focada para buscar um novo público. Isso é fato, É. né? A música buscando um novo público. Isso é. Mas eu Normal. detestei. Aqueles uniformes lá que ele usa diferentes, uma coisa interessante de comentar é o seguinte: teve uma saga nos quadrinhos onde o Homem-Aranha estava sendo perseguido pelas autoridades. Aí ele não queria deixar de ser um super-herói. Então ele cria 4 outras identidades diferentes, uniformes diferentes. Algumas ele simula poderes diferentes, como por exemplo, tem lá um uniforme que voa, igual tem na animação também. Então não fica parecendo para não, o pessoal não achar que é ele e ele poder continuar salvando as pessoas, fazendo o papel dele de herói. Eventualmente, o nome dele é limpo, não foi ele que causou o problema, ele para de usar. Mas aí, nessa série, eles usaram os mesmos uniformes dessa saga e ainda o uniforme branco dele, que é da Fundação Futuro. É quando ele passa a dar aula para os tutelados ali, para as crianças que o Quarteto Fantástico está cuidando. Então, eles usam ali vários uniformes para mostrar, e esse de duas sagas diferentes, mas que ficou legal, ele procurando a identidade dele, entendeu? Até ele chegar no que ele acha que seria o melhor para ser do Homem-Aranha, entendeu? O que representaria melhor o Homem-Aranha. E tem uns motivos, né? Não pode ser nada. Ele quer ser um amigão da vizinhança, então não pode ser nada que causa medo, não pode ser nada tecnológico demais, porque sai do. Então, assim, ele acha Não pode a ter, identidade não visual pode dele ter ali capa depois. igual a estilista dos Incríveis. É, A Edna. nos Incríveis tem a Edna, né? E no Invencível tem o cara lá também, que é o estilista dos o super-heróis alfaiate. também. Então, assim, eu achei legal isso. A do quarteto da Fundação Futuro, né? Que é do Quarteto Fantástico lá, que é onde o Peter vai dar aula e vira um dos. Aí todo mundo tem um uniforme branco e tal. É uma saga legal, assim, mas não é nada que emplacou. A saga dos uniformes diferentes lá também durou nos quadrinhos quase um ano, mas também para mim não foi nada assim, marcante. Mas eles colocaram isso eles colocaram esse easter egg, né, essa piscadela para essas coisas no desenho ficou bacana, entendeu? Eu gostei. E assim, o Peter Parker lá também ele tem a essência do Peter Parker dos quadrinhos. Então, assim, é legal. A única coisa que eu não gosto é essa carência desmedida disso, entendeu? Sabe? Outra coisa que eu não gosto também tipo assim, ficou legal a origem dele ali e tal e tudo. Mas vincular tudo com tudo, o vilão existe porque o herói existiu primeiro. Isso aqui aconteceu de ruim porque o herói fez lá no passado uma coisa. Aí acaba que o heroísmo fica muito. Deixa de ser heroísmo. Aqui. Porque se o herói causou tudo, é obrigação dele consertar. Isso não é heroísmo não é heroísmo nem nada. Quando as ameaças, igual é no mundo real, a ameaça vem de fora. Você tá andando na rua, um cara veio te assaltar. Aquele cara veio te assaltar, ele não veio te assaltar. E quando ele era criança, você foi lá e matou o pai dele. Entendeu? Entendeu? Aí, quando você fica vinculando demais, pra mim, fica ridículo. Perde a graça, fica ridículo. É. Então, quando você fica dando essas voltas assim em si mesmo, e isso tá, nos filmes está muito, nos quadrinhos, eu acho que tem Mas ali os tem uma vilões não são conspiração vinculados, não. internacional aí
pra diminuir os super-heróis. Aí fica colocando tudo vinculado com tudo pra falar assim, ele é herói nada, o Homem de Ferro tá consertando as merdas que ele fez. Mas esse Entendeu? Eu Homem-Aranha não acho isso tem isso, ridículo. não. O fato daquele futuro determinístico que ele é Não, criado não, por não tô ele falando mesmo. especificamente do Mas Homem-Aranha, tô falando em geral. mas esse eu não achei isso. Esse eu achei até uma gostaria história de mais mostrar livre. Não, esse é muito. mais Terminator, que É. é o melhor filme de terror de todos os tempos. E Terminator 2, que é o melhor filme de ação de todos os tempos. Tem mais a ver com o Exterminador do que com essa que eu tô Porque esse falando, futuro entendeu? determinístico eu achei legal. Eu achei que foi uma boa saída aquilo. Foi legal. Veio uma aranha, eu pensei, veio uma aranha de outra dimensão. Ok, não, é da mesma dimensão. E ela Da foi mesma criada por dimensão. quem? Por ele mesmo. E ela criou ele. É um loop, né? É um loop. É um loop infinito. No começo eu fiquei achando que era isso aí. Poxa, eles pegaram o negócio de outra dimensão e estão demorando a retomar ali, entendeu? Mas eu achei Foi que uma pudesse. surpresa boa. Não, eu nem liguei. Achei- Se ela não tivesse fechado, eu não ia achar ruim. Não, Eu mas achei que era só simplesmente, ok, é magia, veio lá, é uma coisa que criou o momento. E Eu aí- até imaginei que eles iam colocar assim, o Homem-Aranha mais ligado àquela coisa do Totem, aranha, uma coisa mais mística dos poderes dele, Aham. entendeu? Quando eu vi vindo de outra E dimensão, a Doutor aranha vai Estranho embora na aparecendo, mochila de outra magia e pessoa, tal. né? A aranha vai embora noutra pessoa, e não acontece nada. Eu achei que fosse Ela não até. morreu, né? Não fez. Ela não morreu. E aí eu achei que alguém fosse ser picado. Depois acho que depois eles nem devem voltar nessa história, porque eles têm outras coisas. Tem o Venom, tem a Finesse, tem a própria Nico, tem coisa pra desenvolver nesse. Não, O provavelmente Lápide vai ter a transformação do Duende Verde em vilão. Isso, ainda tem muita coisa. pra Como é que o mexer. Harry vai reagir com isso. Eu achei Não, até legal o Harry também- Osborn e o pai dele. O Harry criando uma empresa lá também pra poder com esses outros gênios também. Então, assim, cara, tem história. O Harry pra- não, o Norman criando. Não, né? o Harry no final. Ele criou a empresa. Ah, tá, Ele criando uma cria uma tá empresa onde que ele vai Isso. dar vazão pro gênio sem explorar, igual o pai dele Igual o pai faz. tá É. fazendo. Né? Então, assim, uma coisa legal de se ver. Uma ideia interessante, né? Mas é isso, cara. Esse tem uma animação livre, cara. Livre, né? A partir do momento que, assim, eles podem pincelar algumas coisas que aconteceram em filme, nas HQs, alguma coisa, mas eles têm uma liberdade ali a partir do momento que não é a linha temporal que a gente conhece, E clássica do Homem-Aranha. O Escorpião ficou um vilão muito do mal. Ficou Um vilão, assim, forte pra lutar com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele tem... Esse negócio que o Osborn fala, assim, cara, você tem que... Ele se segura igual o Homem-Aranha se segura, ele né? se segura pra não machucar os outros. Então, assim, ele é um cara bom. É o lance do Peter Parker. O Peter Parker é um cara bacana, ele é bonzinho. Agora, deixa eu pontuar um negócio. Não sei se vocês perceberam. Vocês perceberam que a visão dele não melhorou? Não. Porque ele continua usando óculos. Ele continua o tempo usando inteiro. óculos. Ele acorda, põe o óculos. Ele tá lá, põe o óculos. Ele está sozinho e põe o óculos. Entendi. A visão dele não melhorou. Então, assim, as roupas dele tem que ter um negócio tem de visão. lente, Agora, sabe uma coisa assim que não é que eu não gostei, mas o Lápide, né, o Lincoln lá, ele é um menino bom também, Ele é um menino saca? bom também. E aí você vê o porquê que ele envolve com a gangue. Ele até envolver com a gangue, eu tava achando interessante. Porque é pra salvar o irmão dele. Ele vive num bairro mais violento, tem a ameaça ali das gangues e tudo. Ele podia até procurar ajuda e tudo, mas eu sei que é difícil de sair daquilo ali. Mas aí depois ele começa a gostar do negócio, entendeu? Ele começa a gostar de ser do crime e tudo. Então, ele tem uma transformação Muito em vilão rápida, ali né? Muito rápido. que é um pouco rápida, sei lá, ele Adolescente, né, provavelmente cara? eu não sei, eu não acho que ele vai ser um anti-herói, ele vai virar um vilão, Cara, um vilão eu não mesmo. achei muito rápido, não. Você pegar como um adolescente, entrando no grupo, ele totalmente saiu lá do escola. colégio e ficou só naquele mundo, né? A partir Cara, daquele mas mundo, ele era um começa a atleta, tirava nota boa, Pois ele tem o é. apoio da família, ele não é um cara sozinho no mundo, sabe? Eu Sei achei que lá. foi rápido. Eu achei que foi rápido também, mas eu não liguei também, não. Não É- me é- impactou, Isso não faz ficar ruim, Não. mas talvez ele seja um vilão com um código de honra, ele vai ser um É. cara talvez que não vai atacar criança, mulher, não sei o quê, mas ele tá virando vilão, ele tá É o começando, ele vilão que gostou. cuida dos seus. Ele gostou ali no final, Então, mostra que ele tá gostando de Ele ser. é, pra mim, o Lápide que apareceu nessa revistinha que eu li. Então, Que é- Cara, eu não lembro dessa revistinha. Não tô falando que não tem, não, mas Não, eu não é, lembro. eu não sabe? tenho muito conhecimento dele. não. Era isso. Era um cara negro, não era albino. Era um cara que lutava pra sobreviver, que tava ajudando os amigos dele, mas ele, assim, ele não era... Ele era um herói mais fraco, um anti-herói, mas bem mais fraco.
e que cometia os crimes, roubava as coisas assim, mas para ajudar a turma dele lá. Então ele não ele tá próximo desse Lápide que eu conheci. Só que traduziram como Lápide, tá? Eu não sei se o nome é original dele, porque eu vi a revistinha. Não, é Lápide. Tombstone é Lápide. Não, eu sei. A revistinha que eu li, Tá, esse cara, entendi. ele chamava Lápide. E era estranho porque ele não era albino. Ele era um negro. Entendi. Tá. Uma coisa que tem a ver é o seguinte, Por isso o que eu lápide falei dos isso. Ele tá quadrinhos... parecido com esse Lápide que eu vi. Entendi. O lápide dos quadrinhos, ele é um vilão. Sim, Ele é vilão. da máfia, ele Da mata máfia. os outros. Isso, mal. Só que ele é um cara que tem essa questão da lealdade, entendeu? Ele meio que tem um código de honra dele e os dele ali ele protege. É legal Só que ele é um da máfia, ele mata os Ele outros. mata os outros, eu sei. E é legal que lá no Invencível você tem uma versão, né? Que é praticamente Tem. o Lápide, né? Tem. Que é praticamente é o Lápide ali, né? Eu não lembro Eu qual esqueci o nome dele, que é aquele que acaba tem a família, que aí depois Ele vira assume, rocha, vira pedra. rocha, Ele vira pedra e tal, não sei o quê. Mas é isso. Mas aqui, gente, Não, só mais uma observação que eu achei interessante. Quando eles anunciaram essa animação, o nome era Spider-Man Freshman Year, ou seja, o primeiro ano, né? Aí depois, 2 anos depois, eles passaram para Spider-Man Sophomore Year, ou seja, o segundo ano. Aí depois virou Homem-Aranha, amigão da vizinhança, né? Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Então eles foram só mudando de ano, lá até sair o final. Mas imagina, né? Ele é Titã. No... Titã, exatamente, Titã. o Titã. Ele tá fácil de olhar porque Planície Invencível, ficou legal demais. eu tenho um velho. joguinho quero do Invencível conversar. aqui, então eu tenho, eu tenho a coleção dos heróis. Aqui. Tem todos aqui, ó. Mostra pra câmera aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem o joguinho do Invencível no celular, então tem todos, eu já tenho. Mas aqui, a gente provavelmente deve ter uma segunda temporada. Acho Já que foi confirmada a segunda e a terceira temporada. segunda Legal, e terceira, né? Apesar que a gente tem muito mais críticas positivas da crítica do que dos influencers, né? Mas eu acho que tá ok, é uma animação que eu Cara, acho que influência tem serve pra fazer clickbait e Pois ficar é. Mas eu te falar, o André odiou essa animação. É sério? O André, ele Eu falou vi assim, ô muita Vitor, eu topo gente- conversar com vocês. O André, Explica pra tu quem é o André. ele é um cara que é especialista em quadrinho também. O forte dele é o Homem-Aranha. Ele é um dos escritores do site Webcrawler. Ele não pôde estar com a gente aqui hoje, mas ele conversando comigo, ele falou, você tem certeza que você quer que eu vá no seu episódio? Porque eu não tenho nada que eu gostei dessa animação. Eu odiei essa animação. Aquele lá não é o meu Homem-Aranha. A gente convidou ele para participar, aí teve um problema técnico, ele não pôde participar, a gente foi e gravou sem ele, né? Mas ele virá em outros episódios. Ele já gravou com a gente, mas foi surpreendente, cara. Eu achei que ele Cara, fosse... mas é isso que Sei. eu falei com vocês, cara. Porque acho que depende da visão também, né? Esse não é o meu Homem-Aranha. Não é o seu Homem-Aranha, não. Esse é um outro Homem-Aranha. Esse é um Homem-Aranha de uma versão. E se acontecesse isso? Quantos ICs que falam, que se merda. eu não gosto. Eu nunca gostei Mas, pô, daquele interessante. Homem-Aranha 2099 lá. Aquele que tem Dos uma quadrinhos teia, eu gostava. Uma teia Dos que quadrinhos parece eu não uma- gostava, não, cara. Não gostava. Eu gostava. Pra mim ele não era meu No Homem-Aranha. começo eu gostava. Quando saiu o Universo 2099, o Miguel O'Hara ali, como que ele ganhou os poderes, aquela assistente virtual que ele tinha, o negócio dele ter as presas e as garras nas eu mãos. nunca gostei. Eu gostei. Nunca É, gostei. é. Então, tipo assim, Gostei. e eu gosto. Eu acho o No Miles Morales Homem-Aranha, do no caramba. Aranha-Verso, eu não gosto muito dele. Eu acho ele meio deturpado. O Miles Morales, que é completamente diferente, eu gosto pra caramba, eu acho legal demais. Eu acho que falta pra mim, nesses Homem-Aranhas que são muito diferentes, a falta da essência do Homem-Aranha, que é o cara bacana, que é o menino bom, ou então um cara bom, um cara que... E o Homem-Aranha, bicho, é o herói que mais se aquele lasca. menino que brinca pra poder... Tira Faz sarro, as- mas é por causa que ele tá com medo, ele tá com insegurança, mas ele tá lá. Então, tipo assim, o Homem-Aranha 2099, ele não tem isso. E aí isso, pra mim, é o core do Homem-Aranha. Eu não gosto, por exemplo, de ter uma animação, acho que ele vai pro futuro, onde é que tem seres híbridos, não sei o que. Eu também não gostei dessa animação, mas é uma animação. Isso que eu tô falando foi de revistinha, tá, gente? Porque ele aparece no Miles Morales lá, esse 2099. É um personagem extremamente importante. É diferente do da revistinha. Mas Mas assim, pra gente poder fechar o episódio, a pergunta minha é o seguinte. Dentro do que a gente fechou ali, do último episódio ali, e coisas que a gente conhece, até conhece quadrinho,
que vocês queriam ver ali nesse desenvolvimento da próxima temporada? Eu vou deixar o Vitor por último, porque o Vitor vai ter uma opinião melhor do que a minha. Nada disso. Eu queria que mantivesse ainda nessa estrutura etária dele. Eu não queria que ele fosse envelhecendo, não. E fosse desenvolvido assim, o próprio Lápide ganhasse uma importância como alguém ligado à criminalidade. O Osborn naturalmente vai acabar virando o grande vilão da história, mas eu acho que ele deve virar mais talvez na terceira temporada, por Venom ser o personagem vilão agora da segunda. O Venom, o Dr. Octopus também. O Dr. Octavius. Podem aparecer outros vilões, igual teve o Escorpião, que tem um papel, mas ele não é o grande... A coisa toda ali, o cara por trás ali é uma rede um pouco mais complexa. Então, assim, eu acho que eles podem continuar explorando nessa pegada. Não precisa ter que é uma coisa que acontece em série, né? Você começar a evoluir a história rápida para aproveitar um monte de personagem, não precisa. Você pode fazer uma coisa mais He-Man, que era assim, a mesma coisa sempre. Porque a fórmula tá legal, os críticos gostaram. A turma que curtiu, tirando o André surpreendentemente, gostou, bom. Eu não sei os porquês. A única coisa que ele falou que não é o Homem-Aranha dele. Eu entendo. Ter essas diferenças às vezes choca. Gente, né? Igual foi 2099 para mim. Então, assim, eu acho que eles podem manter uma coisa meio... uma evolução mais soft. Eu não gosto daquelas evoluções muito agressivas. Aí já tem uma evolução, ele já saiu da escola, já está na faculdade, aí começa a aparecer eu acho que tem que ser uma evolução normal, né? Para virar grande saga do tipo saga do mas eu acho que uma evolução normal é saudável, né? Para não ser uma coisa por exemplo, uma coisa que eu espero, que eu tenho certeza que vai acontecer, que como essa nova empresa do Harry, ele fez convite para as grandes mentes virem trabalhar, e a gente tem lá o filme do espetacular Homem-Aranha, a Gwen como uma cientista também, né? Trabalhando, ela aparece... No Homem-Aranha no Aranhaverso, ela tem, né? Tem também, né? Mas ela, assim, principalmente no filme, que ela tá dentro da empresa lá, desenvolvimento, né? Que recebe como estagiário lá e tal. Então, ela aparecer, eu acho que ela vai ser introduzida assim. Vai acontecer, né? E aí vai ser um caso... eu acho que eles vão trabalhar mais essa introdução do par romântico, acho que com muito... até coisa de adolescência mesmo, né? Você a gente não pegou nenhum par romântico. Ainda bem, porque eu acho um saco isso. Então sim, mas eu acho que eles vão trabalhar nessa parte. Eu acho que vai acontecer. Mas o que eu queria ver mesmo ali... era mais um desenvolvimento ali dos vilões, cara, assim. Eu quero ver mais o desenvolvimento ali do Dr. Octavius, né? Queria ver também ali a questão ali de outros vilões aparecendo ali de... Homem-Areia? Homem-Água? Não, acho que talvez os outros vilões aparecerem. Pode aparecer assim, mais herói também. Pode aparecer mais herói o Quarteto também. Fantástico. Então, assim, eu achei, sabe o que ia aparecer? Quando a lata de lixo começou a subir lá no primeiro, que era as tecnologias, quem tava por trás era aquele cara que no desenho do Homem-Aranha, que é o mais famoso, assim, ele ajudava o Rei do Crime nas tecnologias, né? E criava lá os caça-aranha, né? Quem que era? Os Esmaga-Aranha, quem criava era o Alistair Smith. Que ele era cadeirante. Agora, Alistair Smith criou os Esmaga-Aranhas. Agora, um outro personagem recorrente do Homem-Aranha é o Consertador, que é o cara que faz armadura e gadget para... Eles meio que colocaram como o Dr. Octopus fazendo isso, mas nos quadrinhos, quem faz é o Consertador. É um cara que... Eles colocaram Consertador em português, mas acho que em inglês é Maker. Maker é fazedor, né? Maker. The Maker. É um cara, é um velho que é um cientista que cria gadget para super vilão. Desde armadura até arma, aquela coisa lá que a Unicórnio usou, sabe? Eu achei muito legal esses vilões B, que são vilões do Homem-Aranha dos quadrinhos, que apareceram na série. Isso foi um ponto forte, né? Mesmo. Eles deram uma roupagem moderna para eles, às vezes mudou o gênero de um ou outro personagem, mas esse negócio de ter um cara que vende tecnologia para criminoso, isso está na origem do Homem-Aranha, lá com um consertador, lá na década de 60 também.
E que a gente teve aparição também no filme do Homem-Aranha, né? Que era o Michael Keaton, que vendia uma tecnologia, né, também. Mas meio diferente, mas Meio pode diferente, fazer mas uma assim, era comparação. puxar, tinha essas puxadas também. Mas é isso, Vitor, você, o que você está esperando? Rufem os tambores! An- Antes de falar o que eu tô esperando, a animação do Homem-Aranha, ela foi assistida por 25 milhões de pessoas entre 2 a 9 de fevereiro, ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, ela ficou em quinto lugar de audiência, em geral, tanto TV aberta quanto fechada. Então, assim, eu acho que eles tiveram um sucesso razoável com essa animação aí. Então, justifica a segunda e terceira temporadas. Cara, o que eu tô querendo ver, eu queria ver duas coisas, basicamente. Uma, o Humberto até falou aí, eu queria que aparecesse o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha tentando entrar pra eles, porque isso aconteceu na revistinha número um do Homem-Aranha, né? O espetacular Homem-Aranha, lá de 1962, lá, porque primeiro ele sai na Amazing Fantasy, né? Depois ele vai sair na revista própria dele, depois que faz o sucesso que ele vai sair. Então eu queria ver essa história que eu acho muito legal, eu queria ver a interação dele com o Tocha Humana, que vira um amigo e briga com ele o tempo inteiro, aqueles amigos que ficam tirando sarro um do outro e tudo. E a segunda coisa que eu tô muito animado não, que eu tô ansioso para ver, espero que seja bom, vai ser a transformação do Norman Osborn em Duende Verde, entendeu? Eu quero ver isso daí. Agora, tirando isso, eu eu espero que eles desvinculem também o Homem-Aranha desse negócio de ter que ter um mentor, tem que ter a figura paterna para ele poder se sentir aprovado, se sentir bem. Deixa de frescura, velho. Vai viver sua, toma abstinência, vira gente, vai trabalhar, correr atrás das coisas. Vai lá vender que- foto pro... Ah, era outra É, coisa. JJ, Como é que é? JJ James. Não. Jameson. Jameson. Não. Então esse é E o filho dele é o JJ Jameson Jr. Jr. J. Então esse é um cara que eu tô esperando aparecer aí também. Você falou das namoradas dele, tem lógica o que vocês falaram, porque é o seguinte, quando o Peter Parker estava no high school, ele era doido com a Betty Brant, que depois no futuro vira secretária do J. Jonah Jameson. Betty Brant, Peter Parker, J. Jameson. Aí, quando ele vai pra faculdade, que ele conhece a Gwen Stacy, entendeu? Agora, assim, tem que ver o que vai fazer, né? Que o par romântico dele na cara é a Nico Minoru, né? Ou então eles vão largar isso só como uma amizade Eu mesmo. acho que vai Mas ser só o amizade. que me, Acho que vai ser só amizade mesmo. Acho que ali. o que me parece é que é aquela amizade, mas se um dos dois demora, eles beijam na boca, sacou? Ali é friendzone. Também tô achando. Eu não acho, não. Eu acho que ela quer, ele que não friendzone. quer. Tá mais próximo do Harry ali. Eu acho que ela vai acabar ficando com o Harry. Porque, tipo assim, ele é Eu acho que antagônico. não. Tá Eles meio são igual Harry Potter. Muito diferentes. Tá igual né? Harry Potter, que aí você se imagina que ele vai ficar amiguinho lá da. E ela vai pro. Não. Eu acho que ela gosta dele, só que ele não. Ele gosta da menina popular, da bonitona, não sei o não que e sei. tudo. Aí vai ter uma hora que ele vai realizar, ele, ó, que isso, eu tenho uma pessoa ótima do meu lado, eu fico querendo coisa que não tá ao meu alcance, sei lá. Não sei. Vamos Não sei. ver. Ou então Vamos vai acontecer esperar. igual você falaram, né? Vai aparecer a Gwen Stacy, ele vai Eu apaixonar acho com que ela vai e ser tudo. uma outra interesse amoroso aparecendo aí. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre essa animação. Se você tem uma opinião, manda pra gente. Pode mandar por e-mail, pode ir lá no YouTube escrever. Manda aí, mas, por favor, fale pra gente. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Eu só queria deixar um destaque aqui para um grande amigo que eu perdi essa semana, Wilson Grossi, que foi um grande amigo, uma pessoa muito importante na minha vida. Foi um dos maiores nerds que eu conheci, leitor de Tex. Ele era nerd nascido na década de 50. Então a realidade de heróis dele era completamente diferente da nossa. Vai ficar saudade eterna. Galera, um abraço, até mais.